Ontem Bolsonaro falou sobre isso. Ele deu uma entrevista a um blogueiro, o Ismael Moraes. E nessa entrevista, Bolsonaro disse, abre aspas, não podemos continuar vivendo aqui naquele impasse. Ah, o Bolsonaro vai ser preso amanhã, pode ser preso a qualquer momento. Qual é o crime que eu cometi? Fecha aspas. Essa é a frase de Bolsonaro ontem, a gente está vendo as imagens aí dessa entrevista. Ele disse ontem isso ao blogueiro, quer dizer, qual é o crime que eu cometi? Fica tudo nesse impasse, a gente não pode viver nesse impasse. Ele tem pavor de ser preso, né, o Josias? Ele já falou isso, né? Ele já falou que É. preferia, de repente, até morrer do que ser preso, não é? Ele disse que só haveria três hipóteses, né? A eleição dele, ou a prisão dele, ou a morte. A eleição ele já não obteve. A morte está aí, vivíssimo. Então, resta a prisão, né? E ela não virá agora, mas ela virá. E ele sabe que virá. Então, o Bolsonaro está fazendo o jogo que mais convém a ele, porque ele se diz inocente. Agora, se tornou um inocente sui generis. Porque qual é o desejo do inocente? É de aproveitar todas as oportunidades que surgem para que ele demonstre a sua inocência. E hoje surgiu a primeira oportunidade, que é um depoimento à Polícia Federal, que o acusa de ter tentado um golpe. Então, ele teria uma oportunidade fantástica para demonstrar que é de fato inocente, mas ele opta pelo silêncio e marca para dias depois, domingo, uma manifestação na Avenida Paulista, e ali ele diz que fará a sua defesa. Então, qual é a diferença do depoimento na Polícia Federal, onde ele vai silenciar, e do caminhão de som que vai à Avenida Paulista, onde ele diz que fará a sua defesa? A diferença é que, no depoimento da Polícia Federal, ele precisa lidar com fatos, ele precisa apresentar fatos. Em cima do caminhão de som, ele vai expor os seus fatos, que não são os fatos verdadeiros. Ali, ele precisaria demonstrar, para que fizesse algum nexo à estratégia, que ele se diz perseguido. Então, ele teria que demonstrar que existe um complô da delação do Mauro Cid, com o vídeo que expôs a reunião dele com os ministros, na qual ele expôs a trama do golpe, e uma dúzia de áudios e troca de mensagens com conversas vadias entre ele e os seus cúmplices, né? Ele não vai conseguir demonstrar isso em cima do caminhão. Então ele joga a sua versão, ali ele não precisa de fato, ele precisa da empulhação, essa já está pronta, né? Então ele só nega a versão dele à Polícia Federal, o que convém, ele vai ouvir depois a opinião de todos os que já depuseram, vai conhecer o que ainda está escondido na parte sigilosa do inquérito, e ele constrói uma versão. Mas ele já sabe que está prestes a ser condenado. Ele sabe que está na trilha da condenação. Então ele está tentando criar um ambiente político para se apresentar como grande vítima. No caso dele, o Lula tentou essa mesma estratégia, mas o Lula foi julgado na primeira instância e conseguiu a revisão no Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro já está sendo julgado no Supremo. Então, a hipótese de revisão da pena, ele já está inelegível, condenado, a inelegibilidade dele passará de 8 anos para 30 anos. Então, a estratégia é a única disponível para ele, porque ele se tornou um investigado indefeso diante das evidências que foram recolhidas. Então, essa é a única estratégia, mas ainda assim é uma estratégia ineficaz. Ô, Thales, a pergunta, né, que o próprio Bolsonaro fez ontem nessa entrevista. Que crime que eu cometi? O que você responderia para ele, né? Porque eu acho curioso isso. Ele joga assim e eles têm como se... que crime que vocês estão vendo aqui, né? Vê algum crime? São tantos ali, tem uma lista, né? Tem uma lista. A principal delas é o golpe. Uma tentativa de golpe. O golpe. A tentativa de golpe é um crime, é isso que... É um crime terrível. E ele ainda tenta dizer que tentativa de golpe não é crime. Quer dizer, só pode ser julgado depois que der o golpe. Se depois que der o golpe, não há julgamento. Então, tentativa de golpe é crime. Esse é o grande crime do Bolsonaro. Agora, o que existe hoje, não só em torno do Bolsonaro, é a certeza da prisão.
tanto o Bolsonaro não tem certeza da prisão, como os aliados mais próximos dele, PL inteiro, todos os aliados, isso já é. E no meio militar também. Todo mundo acha que o Bolsonaro vai estar preso. Agora, você imagina o seguinte, ele está inelegível agora até 2030, mas se for condenado, vai ser inelegível por mais 30 anos. Como é que ele pensa sobre isso? Vem cá, todos os meus... durante esse tempo de inelegibilidade, vai aparecer alguém para ocupar o espaço. Política é isso, ocupar o espaço vazio. Você já tem ou o Tarcísio de Freitas, que é do grupo dele, ou até o governador aqui de Goiás, cujo nome é Ronaldo Caiado, que é outro que está crescendo muito entre os conservadores do país. Então, o espaço dele vai ser ocupado. E isso deixa ele desesperado, porque o raciocínio dele é que fosse ele deixasse a herança dele para os filhos. E não vai ter espaço para os filhos. Por quê? Porque o filho não vai poder ser governador de São Paulo se o Tarcísio tiver como governador. Não vai poder ser. Então, já era. O prefeito ele não vai conseguir fazer agora. Então, já era. E não volta mais para o poder. Então, o pior não é a prisão. O pior é o desespero de não ter futuro mais como chefe político, como comandante como político, líder. como líder, Mas... e nem herança para dar. É isso que está deixando o Bolsonaro tão desesperado, porque a prisão nem é tão ruim assim. É assim. o que eles tentam demonstrar que não existe, né, Otales? É interessante esse ponto que você levanta, porque até esse evento que ele marca para a próxima semana, para o final de semana, na Avenida Paulista, é justamente para mostrar que sim, tem o apoio de muita gente. A gritaria que eles fazem, inclusive nas redes sociais, né, Josias? Eles querem a todo momento demonstrar que eles têm esse apoio, que eles têm, e eles têm uma parte de apoio, não tem, Josias? Tem um apoio e hoje é um apoio estimado aí entre 15% e 20% do eleitorado brasileiro, né? O que não é negligenciável. Agora, esse apoio, ele é suficiente para embaralhar uma eleição, mas não é suficiente para eleger alguém para um cargo majoritário, né? Então, de fato, o Bolsonaro está numa encruzilhada e ele tem os herdeiros biológicos dele, que nenhum tem dimensão para ser candidato a governador, a presidente da República. Havia uma percepção de que a Michele Bolsonaro poderia ocupar um certo espaço, mas não creio que ela tenha dimensão para tanto também. Pode se candidatar ao Senado, aqui por Brasília, ou mesmo no Paraná, se o Sérgio Moro for cassado, como se prevê, mas não tem essa dimensão. E há os herdeiros políticos. Aí então, o Zema, que não tem se mostrado um personagem precário, e o Tarcísio de Freitas, que retarda o seu desembarque, né? Na expectativa de conservar um pedaço do eleitorado do Bolsonaro, mas em algum momento ele vai ter que fazer essa opção, né? Então, esse é o jogo político. Agora, do ponto de vista do Bolsonaro, resta a ele essa posição de vítima. Se formos observar, ele entrou nesta semana com 3 recursos no Supremo. 3 recursos, todos negados. E ele sabia que os recursos seriam indeferidos pelo Alexandre de Moraes. Pediram para retardar o depoimento, o Moraes negou, pediram acesso às provas, o Moraes disse que tudo que é acessível já está à disposição. O que está dependendo de diligências, isso não pode mesmo ser acessado. Ainda ontem, outro recurso, eles alegaram que não há paridade de armas entre o investigado, o Bolsonaro, e a Polícia Federal, porque a Polícia Federal tem as informações e o investigado não sabe do que será acusado, quais serão as perguntas dirigidas a ele. De novo, o Alexandre de Moraes indeferiu o recurso. Eles usam, Fabiola, a rigor, a mesma tática que o Zanin, hoje ministro do Supremo, utilizou no caso do Lula. Foram acumulando recursos, e lá na frente eles sustentaram. Esse juiz era um juiz suspeito, ele negou todos os recursos que nós apresentamos, o próprio Supremo negou recursos e tal, e depois eles conseguiram configurar um quadro de perseguição política. O